Este é um momento de paz profunda. Respire fundo e deixe os sons da natureza envolverem sua mente. Aqui você ouvirá as parábolas de Jesus, narradas com calma, para guiá-lo ao sono fácil. São 40 parábolas do Novo Testamento, cheias de sabedoria eterna, seguidas de bônus do Antigo Testamento. Ouça repetidamente e durma facilmente. Deixe as palavras fluírem como um rio gentil. Relaxe, inspire, expire e durma em paz. O bom samaritano. Lucas, capítulo 10, versículo 30 ao 37. E respondendo Jesus disse: Desceu um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, ferindo-o, se foram, deixando-o meio morto. E por coincidência, descia por aquele mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou pelo outro lado. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, que viajava, chegou lá e, tendo-o visto, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E, pondo-o sobre a sua própria cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. A ovelha perdida. Lucas capítulo 15, versículo 4 ao 7. Qual de vós é aquele que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a ache? E, achando-a, põe-na sobre os seus ombros, jubiloso. E, chegando à casa, convoca os amigos, os vizinhos, dizendo-lhes: Regozijai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A moeda perdida. Lucas capítulo 15, versículo 8 ao 10. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa e não procura diligentemente até a achar? E, achando-a, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: Regozijai-vos comigo, porque já achei a dracma que havia perdido. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32. Disse mais: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse a seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E repartiu-lhe os bens. E não muitos dias depois, ajuntando tudo, o filho mais moço partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E tendo ele gasto tudo, houve uma grande fome por toda aquela região, e começou a padecer necessidades. E foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a guardar porcos, e desejava encher o seu ventre dos algarrobos que os porcos comiam, e ninguém lhe o dava. E caindo em si disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei:
Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de me chamar teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu e, movido de íntima compaixão, correu, se lançou ao pescoço do filho e o beijou. E disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de me chamar teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha. Ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado. Matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. E o filho mais velho estava no campo. E chegando, aproximou-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele, porém, lhe disse: Teu irmão veio e teu pai mandou matar o bezerro cevado, porque o tem são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Saiu, pois, o pai e rogou-lhe. Ele respondendo disse a seu pai: Eis que venho servindo-te há tantos anos, sem jamais transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me regozijar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desbaratou seus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ele, porém, lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Porém, devíamos regozijar-nos e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O administrador desonesto. Lucas, capítulo 16, versículo 1 a 8. E dizia também aos discípulos: Havia um homem rico que tinha um mordomo, e este foi por ele acusado de que lhe estava dissipando os bens. E chamando-o, disse-lhe: Que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia? Porque já não poderás ser mordomo. Então o mordomo disse consigo mesmo: Que farei? O meu senhor me deixa de ser mordomo. Cavar não posso, de pedir tenho vergonha. Sei o que hei de fazer, para que me recebam em suas casas quando for despedido do mordomado. E chamando cada um dos seus devedores de seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 batos de azeite. E disse-lhe: Recebe o teu escrito e senta-te já. Escreve 50. Depois disse a outro: E tu quanto deves? Ele disse: 100 chomeres de trigo. E disse-lhe: Recebe o teu escrito e escreve 80. E louvou o Senhor o mordomo mau, dizendo: Porque fez sabiamente, porque os filhos deste mundo são, para com a sua geração, mais sábios do que os filhos da luz. O homem rico e Lázaro. Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e banqueteava-se esplendidamente todos os dias. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia à porta dele cheio de chagas e desejava encher o estômago das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham-lhe lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, para que molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, pois padeço neste fogo. Mas Abraão replicou-lhe: Filho, lembra-te de que desfrutaste bem na tua vida, como também Lázaro, males, mas aqui e agora ele é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isso,
entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podem, nem os daí passar para cá. Então ele disse: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Disse Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Porém ele replicou: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Disse, porém, Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer se alguém dentre os mortos lhes ressuscitar. Os servos. Lucas capítulo 17, versículos 7 ao 10. Qual de vós, tendo um servo que ara ou apacenta o gado, lhe dirá, quando voltar do campo, vem cá e assenta-te à mesa? Não lhe dirá antes, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dará graças ao tal servo, porque fez o que se lhe ordenara? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos só o que devíamos fazer. A viúva e o juiz. Lucas capítulo 18, versículo 2 ao 5. Dizendo: havia em certa cidade um certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, para que não venha continuamente a molestar-me. Os talentos. Lucas capítulo 19, versículo 12 ao 27. Disse, pois, um homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Chamando 10 dos seus servos, entregou-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Seus cidadãos, porém, o odiavam, e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Sucedeu, pois, que voltando ele, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar à sua presença aqueles servos a quem entregara o dinheiro, para saber quanto haviam negociado. Chegou o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Disse-lhe o Senhor: bem está, servo bom, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Assenta-te à minha mesa. Chegou o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. Disse também a este: tu também sê sobre 5 cidades. Chegou ainda o outro e disse: Senhor, eis aqui a tua mina, a qual conservei num lenço, porque tive medo de ti, que és um homem rigoroso. Tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Respondeu-lhe o Senhor: mau servo, pelas tuas palavras te julgo. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tomo o que não pus e cega o que não semeei. Por que então não puseste o meu dinheiro no banco, para que na minha vinda o recebesse com os juros? E disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina, e dai ao que tem as 10 minas. E disseram-lhe: Senhor, ele tem 10 minas. Respondeu ele: digo-vos que a todo aquele que tem se dará, mas ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Os lavradores maus. Lucas, capítulo 20, versículo 9 ao 16. E começou a dizer ao povo esta parábola: um homem plantou uma vinha e arrendou-a
a uns lavradores, para que lhe dessem do fruto da vinha, mas os lavradores o espancaram e o despacharam vazio. E tornou a enviar outro servo, mas eles também a este espancaram e o ultrajaram, e o despediram vazio. E tornou a enviar um terceiro, mas eles o feriram e o lançaram fora. Disse, pois, o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez respeitem este. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, viremos matá-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que, pois, fará o senhor da vinha? Virá, destruirá aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Ouvindo eles isso, disseram: Deus o não faça. A roupa nova. Lucas capítulo 5, versículo 36. E lhes disse também uma parábola: ninguém põe remendo de roupa nova em roupa velha. De outra sorte, rasga a nova, e o remendo da nova não combina com a velha. O vinho novo. Lucas capítulo 5, versículo 37 ao 38. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e derrama-se, e os odres perecem. Mas o vinho novo em odres novos se deita, e ambos juntamente se conservam. Os dois alicerces. Lucas capítulo 6, versículo 47 ao 49. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e a edificou sobre a rocha. E veio grande chuva, e vieram grandes rios, e sopraram ventos, e deram de encontro àquela casa, e não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será semelhante ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a terra sem alicerce, e o ímpeto da água deu de encontro a ela e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Os dois devedores. Lucas capítulo 7, versículo 41 ao 43. Leva, pois, esta parábola. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão e disse: conjeturo que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. O semeador. Lucas capítulo 8, versículos 5 ao 8. Saiu o semeador a semear a sua semente, e caindo à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascendo-a, secou, porque não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo juntamente com eles, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascendo, deu fruto 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A lamparina. Lucas capítulo 8, versículo 16 ao 18. Ninguém tendo acendido uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entrarem vejam a luz. Porque nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não haja de ser conhecido e de vir à luz. Olhai, pois, como ouvis, porque ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que pensa ter se lhe tirará. Os empregados alertas. Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 40. Estejam cingidos vossos lombos e acesas as vossas lâmpadas, como homens que esperam pelo seu Senhor, que volte das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe a porta. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor,
quando vier, achar vigilantes. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e passando os servirá, ainda que venha a segunda vigília ou a terceira, e os achar assim, bem-aventurados são eles. Sabereis isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, não deixaria escancarar a sua casa. Estai, pois, vós também preparados, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O amigo persistente. Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 8. E disse-lhes: qual de vós tem um amigo, e se no meio da noite lhe for pedir empréstimo de 3 pães, dizendo: amigo, empresta-me 3 pães, porque veio ter comigo um amigo de viagem e não tenho que lhe pôr diante. E aquele de dentro responder: não me importunes, já está fechada a porta, e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante e não lhe dê por ser seu amigo, todavia, por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães tiver. O rico sem juízo. Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 21. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a terra de um homem rico produziu muito. E ele discorria consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e os farei maiores, e ali guardarei toda a minha semente e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em abundância muitos bens para muitos anos. Repousa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: nécio, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que entesoura para si e não é rico para com Deus. O empregado fiel. Lucas capítulo 12, versículo 42 ao 48. E disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor põe sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo se disser no seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a bater nos mancebos e servas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e o entregará aos vingadores. Mas o seu Senhor o cortará ao meio, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será apanhado com muitos açoites. Mas o que não soube a vontade do seu Senhor, e fez coisas dignas de açoites, levará poucos. E ao que muito foi dado, muito lhe será exigido, e ao que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirão. A figueira sem figos. Lucas capítulo 13, versículos 6 ao 9. E dizia esta parábola: plantou alguém uma figueira numa vinha, e foi procurar fruto nela, e não o achou. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta. Por que ocupa ela também terra inutilmente? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu lhe cave em redor e lhe deite adubo. E se der fruto, bem será. Do contrário, depois a cortarás. A figueira sem folhas. Lucas capítulo 21, versículo 29 ao 31. E disse-lhes uma parábola: observai a figueira e todas as árvores. Quando já elas lançam folhas, por elas entendeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está perto o reino de Deus. A semente de mostarda. Lucas capítulo 13, versículo 18 ao 19.
Então lhes disse: a que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda, que, tomado um homem, lançou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e sobre ela pousaram as aves do céu. O fermento. Lucas capítulo 13, versículo 20 ao 21. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? Semelhante ao fermento, que tomou uma mulher e o escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar toda levedada. Os convidados para a festa de casamento. Lucas capítulo 14, versículo 7 ao 14. E observando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo-lhes: quando fores convidado para umas bodas, não te assentes no primeiro lugar, não seja que haja ali outro mais digno do que tu, e venha o que te convidou a ti, e a ele diga-lhe: dá-lhe lugar a este, e então com vergonha tenhas de ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra à vista dos que estão assentados contigo, porque qualquer que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Disse também ao que o convidara: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não te chamem de volta e te seja isso recompensado. Mas quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te recompensar, mas serás recompensado na ressurreição dos justos. A grande festa. Lucas capítulo 14, versículo 15 ao 24. E ouvindo isso, um dos convivas lhe disse: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia enviou seu servo a dizer aos convidados: vinde, porque já está tudo pronto. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e necessito ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então, irritado, o pai de família disse ao seu servo: saia depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. A construção de uma torre. Lucas capítulo 14, versículo 28 ao 33. Qual é, pois, o que de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, saindo à guerra contra outro rei, não se assenta primeiro a consultar-se com 10.000, pode sair ao encontro daquele com 20.000 contra ele? De outra maneira ainda, que estando ele longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós, que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O fariseu e o cobrador de impostos. Lucas capítulo 18, versículo 10 ao 14. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.
Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. Qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. O retorno do proprietário. Marcos capítulo 12, versículo 1 ao 9. E tornara a dizer-lhe Jesus esta parábola. Um homem plantou uma vinha e circuncidou-a de uma sebe, e cavou um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E sobrevindo no tempo próprio, enviou um servo aos lavradores para receber dos lavradores do fruto da vinha. Eles, porém, tomando-o, espancaram-no e o despediram vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles o feriram na cabeça e o ultrajaram. E tornou a enviar outro, e a este mataram, e depois de muitos outros, a uns espancando e outros matando, tinha ainda um filho amado. Este enviou-lhes por último, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e a herança será nossa. E lançando mão dele, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá aqueles lavradores e dará a vinha a outros. A semente que cresce. Marcos capítulo 4, versículo 26 ao 29. E dizia: assim é o reino de Deus, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse noite e dia, e a semente brotasse e crescesse, sem que ele soubesse como. Por si mesma a terra produz o fruto, erva em tempo de ceifar, e cevada em tempo de cegar. E logo que o fruto amadurece, mete logo a foice, porque está chegada a ceifa. O joio. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas dormindo o homem, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando brotou a erva e produziu fruto, apareceu também o joio. Então vieram os servos do marido da casa e disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu boa semente no teu campo? De onde veio, pois, o joio? Ele, porém, lhes disse: o inimigo fez isso. E disseram-lhes os servos: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: não. Para que, indo arrancar o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em feixes para queimá-lo, e o trigo, porém, recolhei no meu celeiro. O tesouro escondido. Mateus capítulo 13, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, num campo, o qual um homem, tendo achado, esconde, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra esse campo. A pérola. Mateus capítulo 13, versículo 45 e 46. Novamente, o reino dos céus é semelhante a um negociante que busca boas pérolas, e achando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. A rede. Mateus capítulo 13, versículo 47 ao 48. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que do mar recolheu toda a qualidade de peixes. E tirada a praia, assentaram-se e recolheram os bons em cestos, e os ruins deitaram fora. O empregado mau. Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 35. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes,
mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Os trabalhadores no vinhedo. Mateus 20, versículo 1 ao 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, proprietário que saiu de madrugada a contratar operários para sua vinha, e convencionando com os operários por um dinheiro ao dia, mandou-os para sua vinha. Saindo pela 3ª hora, viu os outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora 6ª e 9ª, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, achou ainda outros que estavam ociosos e disse-lhes: por que estáis aqui todo dia ociosos? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: ide vós também para a minha vinha. E chegada a tarde, disse o senhor da vinha ao mordomo: chama os operários e paga-lhes o jornal, começando dos últimos até os primeiros. E chegando os que tarde haviam sido contratados, receberam por um dinheiro. E chegando também os primeiros, cuidavam que haviam de receber mais. E eles também receberam por um dinheiro. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam 1 hora e os igualastes aos que suportaram o peso do dia e o calor? Ele, porém, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não conviniste comigo por um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Quero, porém, fazer bem a este último como a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Olha mal porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os 2 filhos. Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 31. Mas que vos parece? O homem tinha 2 filhos, e aproximando-se do primeiro, disse-lhe: filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Ele respondeu: não quero. Porém, depois arrependendo-se, foi. E aproximando-se do segundo, falou-lhe de igual modo, e ele respondeu dizendo: eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade de seu pai? Disseram eles: o primeiro. A festa de casamento. Mateus 22, versículo 2 ao 14. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que fez as bodas a seu filho, e enviou servos a chamar os que estavam convidados para as bodas, e eles não quiseram vir. Novamente, enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que preparei o meu jantar. Os meus bois e cevados estão mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas.
Eles, porém, desprezando isto, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e os mataram. Mas enfurecido, o rei enviou seus exércitos e destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Ide, portanto, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos quantos encontrardes. E foram aqueles servos pelas estradas e ajuntaram todos quantos acharam, tanto maus como bons, e a boda se encheu de convivas. E entrando o rei para ver os convivas, viu ali que um estava trajado com veste nupcial. E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. As 10 virgens. Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 nécias. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Respondendo as prudentes, disseram: não seja caso que não nos chegue para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E partindo elas para comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegam também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. As ovelhas e as cabras. Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 36. Quando, pois, o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos cabritos os carneiros, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Bônus do Antigo Testamento. A ovelha. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 4. E o Senhor enviou Natã a Davi, e chegando ele a este, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos muito grandes de ovelhas e de vacas, porém o pobre nada tinha, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Juntamente comia do seu pão e bebia do seu copo, e dormia no seu seio, e a tinha como filha. Vindo um viajante ter com aquele homem rico, este não quis tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o hóspede que lhe chegara, mas tomou a cordeira daquele homem pobre e a assou para o homem que lhe chegara. O vinhedo. Isaías capítulo 5, versículo 1 ao 7. Cantarei agora o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado tinha uma vinha no outeiro fértil, e cercou-a e limpou a terra, e plantou nela excelentes vides, e edificou uma torre no meio dela, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, peço-vos, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não fizesse?
E porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe e será assolada. Derrubarei a sua cerca e será pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, e nela crescerão sarças e espinheiros. E às nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aí derramamento de sangue, aguardou que fizesse justiça, e eis aí clamor.